Fala, galerinha, tranquilidade? Na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais sobre as grandezas proporcionais, né? Elas podem ser diretamente proporcionais, podem ser inversamente proporcionais, mas na aula de hoje nós vamos nos concentrar na regra de 3 composta, beleza? Quando que esse cara vai ser utilizado, né? A regra de 3 composta vai ser utilizada quando você tiver mais que duas grandezas sendo analisadas, beleza? Se você for reparar na aula passada, a gente fez exemplos quando só tinha duas grandezas, né? Por exemplo, o lance do bolo com a farinha, né? O lance da velocidade com o tempo, né? Só tinha duas grandezas sendo analisadas. Mas e se eu quiser analisar mais que duas? Se eu quiser analisar 3 grandezas juntas ao mesmo tempo? Se eu quiser analisar 4, 5 grandezas ao mesmo tempo, né? Como é que vai se equilibrar esses cálculos, né? Então, na aula de hoje, a gente vai aprender como faz exemplos dessa forma, beleza? Em alguns concursos, vocês têm ali aquelas questões que são muito comuns, né? Ah, se tantos operários fazem um muro de de tamanho tal, em tantos dias, trabalhando tantas horas por dia, e se chegar mais trabalhadores, e se o muro ficar de tamanho tal agora, em quantos dias vai ser... Enfim, né, são exemplos mais ou menos dessa forma, né? Você já consegue já ter um padrão aí nesse tipo de exercício. Então, nós vamos começar a aula de hoje tendo um exemplo desse, né? Nada melhor do que meter a mão na massa, já justamente com um exemplo já característico de uma regra de 3 composta. Beleza? Então, vamos lá? Então, já coloquei aqui de cara um exemplo já, que é basicamente essa mesma forma que vocês já conhecem, né? Que é meio tradicional para esse tipo de regra de 3 composta. Beleza? Então, vamos ler juntos? Se 4 operários constroem um muro de 30 metros de comprimento em 30 dias, trabalhando 8 horas em cada um dos dias, quantas horas por dia deverão trabalhar 6 operários para construir 45 metros desse mesmo muro em 8 dias, né? Digamos que eles trabalhando ali no mesmo ritmo, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, galera, quando se trata de uma regra de 3 composta, primeiro, organizar esses dados, beleza? Vamos criar ali uma tabelinha onde a gente vai numerar ali essas grandezas, beleza? Para que esses valores não fiquem voando, tá bom? Então, vamos lá. A primeira grandeza vai ser operários. A nossa próxima grandeza vai ser o muro, né? O tamanho do muro, na verdade. A próxima grandeza vai ser o número de dias. E a outra grandeza são as horas por dia. Então, horas por dia. Beleza. Acabou, né? Então, agora a gente está fazendo um exemplo com 4 grandezas, né? Pode ser com 3, pode ser com 5, né? Pode ser até mais. Mas beleza, 4. 4 já está um número legal para a gente dar como exemplo. Então, beleza. Vamos agora construir essa tabela, né? Vamos agora começar a preencher os valores. Então, vamos lá. Quando eu tinha 4 operários, esse muro era de 30 metros. E a gente conseguia realizar isso em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia. Beleza, eu já consegui preencher ali a minha primeira linha, né? Com 4 colunas. Então, agora, vamos para a segunda linha. Quantas horas por dia? Essa já é a minha pergunta. Ele quer saber quantas horas por dia. Então, a minha incógnita x vai ficar na coluna de horas por dia. Então, aqui, ó, esse vai ser o x. Quantas horas por dia? Não sei, x. Deverão trabalhar 6 operários. Repara que aumentou o número de operários. Para construir 45 metros do mesmo muro. Então, ó, o muro que era 30, agora virou 45. E agora em menos tempo. Eram 10 dias, agora ele quer fazer em 8 dias. Então, eu tenho que saber quantas horas por dia ele vai conseguir realizar, né? Lembrando que o dia tem 24 horas, né? Então, tem que ver ali quanto o cara aguenta fazer para conseguir realizar esse serviço. Beleza? Então, vamos lá. Qual vai ser a dica que eu vou passar para vocês agora, que é muito importante, tá? Repara, começa a fazer perguntas para essas grandezas. Se as duas crescerem juntas, você coloca setinhas para cima. Se uma crescer e a outra não, você coloca setinhas inversas, né? Aquele mesmo esquema que a gente fez na regra de 3 simples. Só que lá só tinha 2, né? Então ficava mais fácil de visualizar. Agora são 4, por exemplo, né? Então você vai ter que organizar melhor isso para depois você finalizar melhor essa conta. Beleza? Então vamos lá? Então aqui, ó, eu vou fixar o meu horas por dia, tá?
Então, o meu horas por dia eu vou fixar com uma setinha para cima. E vou ver se as outras também vão crescer juntas ou não com ele, tá bom? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quanto mais operários eu tenho, mais horas por dia eu preciso trabalhar? Ou o contrário, quanto mais operários eu tenho, eu posso trabalhar menos horas por dia? Repara que é assim, né? Quanto mais operários eu tenho, dá para relaxar e trabalhar com menos horas por dia, certo? Porque tem mais gente para trabalhar. Então, quanto mais operários, menos horas. Então, são grandezas inversas. Então, se a setinha do horas por dia está para cima, a do operários é inversa, tem que ficar para baixo. Essa é a nossa primeira setinha. Beleza? Vamos para a próxima grandeza. Quanto mais muros eu tenho que fazer, mais horas por dia eu tenho que trabalhar ou menos horas por dia eu tenho que trabalhar? Repara que agora as duas têm que crescer juntas, né? Por quê? Porque quanto mais trabalho eu tenho, mais muro eu tenho para fazer, mais eu preciso trabalhar, mais eu preciso de horas no dia, certo? Então são duas grandezas que crescem juntas. Logo, são duas grandezas diretamente proporcionais. Repara que se a setinha do horas por dia está para cima, a do muro também vai ficar para cima. Beleza? E por fim, a grandeza dias. Então, quanto mais dias eu tenho para fazer, mais horas eu preciso ou menos horas? Se eu tenho muitos dias, muitos mais dias para fazer, eu não preciso trabalhar tanto em todos esses dias, né? Então eu posso trabalhar menos horas por dia. Mais dias me gera a equivalência de menos horas por dia, perfeito? Então, uma está crescendo, a outra não. Então, são grandezas inversamente proporcionais, beleza? Então, se o meu horas por dia está subindo, o dias tem que descer. Pronto, montei ali a minha tabela e montei também as minhas setinhas, beleza? Agora, último passo. Vou colocar todas elas se multiplicando. Só que, como as setinhas que estão com a virada para baixo, né, são inversas, nós vamos fazer o quê? Vamos inverter esses caras, beleza? Então, a nossa continha fica da seguinte forma. Então, vamos lá. 8 está para x, né, que é a nossa grande incógnita. Assim como, aí vamos lá, os operários é inverso, então eu inverto. Então, em vez de ficar 4 sobre 6, fica 6 sobre 4. Multiplicado o muro. O muro é direto, os dois são para cima, então diretamente proporcional. Então, eu não inverto o muro. Então, fica 30 e 45. E os dias? Os dias está inverso, né? Está uma para baixo e ela está para cima. Então, eu tenho que inverter os dias. Então, fica 8 sobre 10, e não 10 está para 8. Beleza? Então, agora é só fazer conta, né? E simplificar coisas, né? Para a gente não ficar com números muito grandes, né? Então, por exemplo, se desse lado aqui eu tenho 8 e desse lado eu também tenho 8, dá para dividir ambos os lados por 8, né? Simplifica 8 por 8. É a mesma coisa que passar esse 8 para o outro lado, vai passar embaixo, né? Simplifica um com o outro. Outra coisa que eu posso fazer é simplificar esse 0 com esse 0. Perfeito? Sobrou só 3, né? Tem mais coisa para fazer? Tem. Por exemplo, eu posso simplificar o 3 com 45. Né? Então, 3 com 45 dividido por 3 dá 1. 45 dividido por 3 dá 15. Né? Tem mais coisa para fazer? Tem mais coisa para fazer. Mas já dá para organizar isso melhor, né? Então, ficou faltando o que aqui, galera? Aqui ficou 1 sobre x. E do outro lado ficou o quê? 6 vezes 1 vezes 1 é 6. E aqui embaixo ficou 4 vezes 15 vezes 1. 4 vezes 15 é 60. E vezes 1 é 60. Pronto, olha lá. Então, a gente ficou com 6x igual a 60, né? Agora é só multiplicar cruzado, né? Esse cara multiplica esse e esse daqui multiplica esse. Beleza? Então, ficou 6x igual a 60. Logo, né, o x é 60 dividido por 6. Portanto, nossa resposta, o x é igual a 10. Ou seja, qual é a resposta? 10 horas por dia que os caras vão ter que trabalhar, vai ter que trabalhar mais, né, para fazer um muro maior com mais operários, só que em menos tempo, né? São apenas 8 dias ali, beleza? Então, com 10 horas por dia, esse serviço fica extremamente equilibrado. Tranquilidade, galera? Entenderam então qual é o conceito? Então, relembrando o passo a passo, né? Você primeiro faz ali, ordena as grandezas que você tem, né? Depois faz uma tabela, essa tabela vai ser preenchida com os valores que estão sendo colocados no seu problema, beleza? Acha onde está o x da questão e começa a fazer perguntas para as grandezas. Se um cresce, o outro também aumenta ou o outro diminui?
Se for as duas crescendo, são diretamente proporcionais, setinhas para cima. Se for uma cresce e a outra diminui, significa que são inversamente proporcionais. Então, uma setinha para cima, a outra setinha para baixo. Beleza? Ao fazer isso tudo, você preenche a sua equação invertendo todas aquelas que tiverem setinhas ao contrário, né? Para baixo, no caso. E aí depois simplifica e multiplica tudo, faz aquela regrinha de 3 final ali e você acha o resultado. Tranquilidade, galera? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, tenham entendido a forma como se faz isso aí. Treinem mais, pratiquem mais. Estamos aí. Não sai daí. Da próxima vez tem mais temas, mais informações para você sempre aprender mais. Valeu? Um grande abraço e até a próxima.